Olá, tudo bem? Quem vos fala daqui é Oliveira e hoje, dia... hoje é segunda-feira, né? Se não me engano é 1 de julho de 2024 e o horário em si deve ter perto das 20 horas. Deixa eu ver aqui, eu acabei de ligar a televisão, apareceu o horário ali. Espero que você espere um pouquinho. São 19 horas e 45 minutos, tá? Hoje é segunda-feira. Se não me engano, hoje é dia 1. Se não é dia 1, é dia 2. Mas é segunda-feira hoje, tá bom? Eu queria começar lendo, caso você possa pegar sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. E está escrito assim: vigiai, estás firmes na fé. Isso é, estás firme sendo obediente ou na obediência. Portai-vos varonilmente, isso é, portai-vos de uma forma firme, coerente com aquilo que tu é. Se tu é homem, haja igual homem. Se você é mulher, haja com caráter de mulher hétero, de mulher firme. E fortalecei-vos. Aí eu vou só acrescentar. E fortalecei-vos no Espírito Santo através do Salvador, clamando pelo Criador. Eu acrescentei essa parte, tá bom? Espírito Santo, Salvador e Criador. Então, antes de eu começar a falar, eu recebi aqui agora algo sério. Porque por mais que eu fale que eu não sou de igreja nenhuma, por mais que eu fale que não me importo com placa religiosa, e tanto faz como tanto fez se elas continuarem existindo ou não. Quem vê meus vídeos sabe disso. Não escondo isso de ninguém. Falo da Adventista, falo da Batista, falo da Assembleia, falo da Quadrangular, falo da Maranata, falo da Nova Vida, falo da Testemunho de Jeová, falo da Assembleia de Deus, falo da Universal, falo da Deus e Amor. Qualquer igreja evangélica, qualquer uma. Falo da Católica. A Católica, então, é a mais prostituta de todas. Mas uma coisa eu sei, que por mais que eu fale que eu não estou nem aí para a placa religiosa, porque ela deixando de existir ou não, não estou nem aí, eu tenho que entender uma coisa, que muitos homens e muitas mulheres deixam de ser prostitutas, viciados em drogas, homossexuais, acaba com distúrbios na personalidade, porque através das orações o demônio que está causando aquilo sai. Porque tem pessoas que têm realmente a doença mental, indiscutível, e tem a pessoa que por alguma questão de macumba, de maldição ou qualquer outra coisa, existe demônios afetando aquela pessoa. Algum tipo de síndrome mental. Aí eu não vou entrar aqui no comportamento psicológico, porque eu não sou psiquiatra nem psicólogo. Mas eu estou falando daquilo que eu sei, que eu creio. Porque aconteceu coisas comigo e eu vi coisas acontecendo com pessoas e eu sei que é verdade. Não só pela questão mental, estou falando aqui, ó, corpo. Só eu já fui curado. Do joelho, da coluna, a minha mão ficava tremendo assim, fui curado, enfim. Tem coisas que só quem vive no espiritual entende o espiritual. Se você não consegue viver no espiritual, o problema não é você, o problema não é o espírito, o problema é aquilo que está te bloqueando. Tem pessoas que vivem bloqueados no mundo espiritual porque não conseguem entender o espiritual.
Mas por que eu li 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13? É porque eu recebi um vídeo, não é que me mandaram para mim, só apareceu para mim. E quando apareceu, eu olhei assim e falei assim, caramba, não é a questão da placa deixar de existir ou não, é a questão das pessoas esquecerem o fundamento do Evangelho. E qual é o fundamento do Evangelho? Converter e ir contra o sistema mundano. Mas eu posso te pedir um favor? Vamos orar? Eu comecei aqui. Vamos orar? Amado Pai, através de Salvador, te peço bênçãos e te peço perdão por todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. Da mesma forma que eu creio que essa pessoa nesse momento também está citando o que eu acabei de falar, ela também vai começar a citar pelo nome dos filhos, filhas, esposo, caso tenha, esposa, caso tenha, e assim por adiante. Então eu clamo, tanto por mim, como pelos meus filhos, filhas, netos e netas. Perdoe todo e qualquer pecado e arranque de nós todo mal. Arranque de nós toda doença. Nos dê teu Espírito Santo derramando sobre mim, sobre meus filhos, filhas, netos e netos, teu Espírito Santo. Nos batiza. Nos dê o teu Espírito de profecia. E nos ajude cada vez mais a levar teu Evangelho. Muito obrigado, meu Pai. Assim seja, através de Salvador, assim seja. Muito obrigado. Então, gente, voltando aqui, depois da oração, o que eu quero que vocês entendam sobre o que eu vou falar agora, sobre a questão da Igreja Adventista? Que a minha preocupação não é com a placa religiosa, a minha preocupação é com aquelas vidas que estão deixando o Evangelho por algum tipo de mágoa. Sabemos que a maçonaria entrou arrombando a porta de tal maneira na Adventista do Sétimo Dia que realmente eles conseguiram destruir o sábado na Igreja Adventista. Pelo menos desde o começo dos anos 2000, não existe mais nada de importante no sábado dentro da Igreja Adventista. O sábado na Igreja Adventista virou simplesmente uma algazarra, uma brincadeira. Uma coisa que antes você ia por causa da doutrina e do espírito de profecia e por causa da lei, hoje você vê festas e mais festas, comemorações de um monte de bobeira que não tem valor espiritual nenhum para quem está ali no sábado. Só existe valor para quem está envolvido com a religião e não quer perder o cargo que recebeu de algum pastor mequetrefe, que é outro também que não quer perder o salário. É isso que acontece na Adventista dia de sábado. O dia de sábado na Adventista virou carnaval. As pessoas estão saindo da Adventista não é porque estão com raiva só da Adventista, não. É porque entenderam. Você olha, tudo tem maçonaria, tudo tem Illuminati, mas não é porque eles falam contra, é porque eles estão nas fotos, nos desenhos. Você não sabe se você está no ritual satânico ou se você está num show de horrores. Mas é isso que está acontecendo no dia de sábado na Adventista do Sétimo Dia. Está duvidando? Todas as vezes que eles botarem no slide lá qualquer foto de algum ministério, tira a foto daquele slide no seu celular e depois vai pesquisar para saber que símbolo é aquele. Dentro da maçonaria, dentro dos Illuminati, dentro da bruxaria. O próprio símbolo da Adventista, que é aquele fogo esquisito saindo com uma cruz embaixo de uma Bíblia aberta, aquilo ali, alguns anos atrás, lá para 2010, mais ou menos, 2007, 2008, era perfeitamente o número 6, que dava 666. Aí, depois de tanto neguinho bater na tecla, eles afunilaram mais um pouquinho, mas mesmo assim, quando você põe lá no computador a forma da linha, você vê que é um 6. Não é invenção. É uma pena eu receber um vídeo desse e ver que tem pessoas sumindo da igreja.
E mais pena ainda quando eu vejo pessoas escrevendo que, graças ao Criador, que as pessoas estão sumindo da Adventista. Como se a Assembleia de Deus valesse alguma coisa, como se a Batista valesse alguma coisa, como se a Católica valesse alguma coisa, como se a Universal valesse alguma coisa, ou qualquer outra igreja secular nesse mundo. Gente, da Testemunha de Jeová, dos Adventistas, ou de qualquer religião que carrega a Bíblia como base espiritual. Vamos aprender uma coisa. Temos que ter a noção do Evangelho, de evangelizar. Cruz não é a meta, mas a meta é Cristo. A nossa meta é Cristo. Quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, isso é, permanece ainda a obediência, a esperança. Qual é a questão da esperança? É o firme fundamento. Esperança é quando você tem a calmaria de saber esperar. Por isso o nome é esperança. Você está esperando. E o amor? O que significa amor? Amor significa trabalhar em prol do outro. Conhecerei o amor. E dentro desses três, o maior é o amor. Isso é, o maior de todos é você saber dar ao outro aquilo que você quer receber de alguém. E é isso que você tem que entender. Não é placa religiosa. Você que não tem espírito de profecia, você que vive no engano da nova vida, engano dessas igrejas aí, Maranata, vocês não sabem o que é espírito de profecia, ainda mais aqueles que agora estão entrando nessas igrejas aí, Churchill, preta, que é um verdadeiro cassino. As pessoas entram para ficar lá dentro, embaixo daquela luz roxa, bêbadas. Não tem percepção de tempo. Não sabe se está caindo meteoro, se está caindo fogo, se está ventando, se está chovendo. Porque até a forma que eles lacram a porta é para não ter nenhum sentido, nenhuma audição, nenhuma visão, nenhuma mentalidade do que está acontecendo fora. Porque eles querem que você fique ali aprisionado em tudo, em todos os sentidos, te embebedando com aquela luz roxa. Vai ver dentro da magia o que significa a luz roxa, a luz verde, a luz vermelha. Dentro da magia, para você entender o que essas igrejas aí, Churchill, de parede preta, está fazendo com você. Mas eu falei no vídeo anterior, se você ver aqui no canal o vídeo anterior, você vai ver. Podridão não significa cor preta na parede, porque igreja que tem cor amarela, azul, branco, vermelho, lilás, rosa, dourado, vermelho, não importa a cor da parede. Aquilo ali é só uma parede e uma cor. O problema é quem coordena o CNPJ daquele local. Tá certo? Corrupção não é a cor da parede, é quem coordena o local. Então não importa a cor da parede. Eu estou falando de igreja preta para você entender. Tá? Então, quando eu vejo um vídeo desse da Adventista, eu fico triste. O cara ainda falou de receita monetária como se isso fosse importante. Meu amigo, minha amiga, eu quero que o dinheiro se exploda. Eu quero que o dinheiro, de novo, se exploda. É uma pena eu ver pessoas sumindo da religião, o qual era para elas estarem protegendo a religião, não a religião em si da placa religiosa, mas a religiosidade que liga ela a Cristo e que liga ela ao Criador, através do Espírito de profecia, e falar: não aceitamos a maçonaria aqui, não aceitamos esses símbolos aqui, e fazer a verdadeira transformação dentro da Adventista. Por quê? Porque o líder religioso, ele não é importante em nada. Aquele homem que você chama de bispo,
de apóstolo, de pastor, eles não têm valor nenhum, porque quem tem valor ali é você, porque eles precisam do teu dinheiro, eles precisam da tua palma, eles precisam da tua voz para cantar no microfone. Aqueles caras que estão ali não têm importância nenhuma, eles não têm valor nenhum. As verdadeiras pessoas que têm valor ali é você que está sentado naquele banco, porque é através de você que ele vai pagar a conta de luz, de você que ele vai pagar o IPTU, de você que ele vai pagar os empregados da igreja e os empregados que ele tem dentro da casa dele, lá arrumando a casa dele, tomando conta dos filhos. É a partir do teu dinheiro, então o importante é você. Então, se levantar um grupo dentro da igreja e falar assim, não aceitamos isso, vamos mudar. Ele é obrigado a mudar, senão ele perde. Ele não vai querer perder dinheiro. Só se tiver uma organização grande por trás, só se a maçonaria estiver ali por trás. Aí você vai saber que é satanismo do corre. Aprenda uma coisa. Coríntios 15, 58. Só para terminar, que eu vou colar o vídeo e vou deixar você assistir o vídeo. Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que eu não vou estender não, que já tem 16 minutos. E está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, na labuta, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabendo que aquilo que você faz para o Criador não é em vão. Fecha aqui a Bíblia. Por favor, isso que eu estou vendo sobre a igreja adventista é uma tristeza. E eu nem adventista eu sou. Mas eu creio que se não fosse a igreja adventista lá em 1840, a igreja adventista não, desculpa. Se não fosse o pessoal que fundou a igreja adventista lá em 1844, nem, entenda, nem testemunho de Jeová existiria. Porque a própria pessoa que fundou a Testemunho de Jeová estava lá, dos mileritas. O ano de 1844 nos Estados Unidos foi um ano muito importante porque foi levantado muita gente. Muita gente foi levantada, wesleyana, presbiteriana e tantas outras em 1844, depois do evento que todos acreditavam que o Salvador ia voltar e não voltou. E essa galera estava tudo lá. Batistas. Na verdade, era a grande maioria, ali era 100% de batistas e ortodoxos. E grandes estudiosos da Bíblia. Aí quando eles entenderam que o Salvador não ia voltar, ali houve um desmembramento das pessoas, cada um abriu sua placa religiosa, então a grande maioria começou a partir de 1840. Lembrando que a Testemunho de Jeová, ele ainda demorou muito tempo, muito, mas muito tempo, para oficializar a Testemunho de Jeová, porque ele teve que estudar mais, ele chamou pessoas que já eram adventistas para ensinar ele, para ensinar os pastores da Testemunho de Jeová, para depois formalizar. Porque, na verdade, hoje, quando você fala eu sou Testemunho de Jeová, na verdade, você tem que entender que o próprio fundador da Testemunho de Jeová estava junto com a galera da Adventista e, quando tentou abrir a igreja Testemunho de Jeová, chamou a galera da Adventista para ensinar a ele tudo aquilo que o pessoal tinha como revelação do Espírito de Profecia. Então, de todas as igrejas que foram feitas e abertas em todos os séculos, a pior é a Assembleia de Deus. Pura macumba, puro espiritismo. É uma coisa louca. Ninguém aprende nada, ninguém sabe de nada. Líderes religiosos extremamente analfabetos, biblicamente falando. É uma pena. Mas enfim, eu só vou te pedir agora, se você ainda não fez, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, por favor, veja o vídeo até o final, tá certo? Dá um joinha, faça comentários e, por favor, entenda,
Não bata palma porque alguém está se desviando do evangelho. Não bata palma. Você não pode nem concordar, embora 99% das pessoas que falam mal da Adventista não conhecem nada da Adventista. 99% ou até mais de 99% das pessoas que falam mal da Adventista não conhecem nada da Adventista, da mesma forma não conhecem nada da Testemunha de Jeová. Mas você tem que aprender o seguinte: não bata palma. Você não sabe o que houve com aquela pessoa para largar o evangelho, porque quando a pessoa vira as costas para qualquer placa religiosa, ela está virando as costas para isso aqui, ó. Isso aqui que ela está virando as costas, não é para a placa religiosa. Então não bata palma. Porque quando você sai da Assembleia de Deus e vai para a Nova Vida, você não deu as costas para isso aqui, você deu as costas para a placa religiosa que você estava. Mas quando você some e ninguém sabe aonde você está, porque você simplesmente não quer mais saber disso aqui, é porque Satanás entrou na vida de uma tal maneira que a pessoa ficou... Então não bata palma, como eu vi aqui no comentário do vídeo que eu baixei no celular e vou colar aqui. Não faça isso. Não faça isso mesmo. Só se você for um filho do diabo, uma filha do diabo, uma pomba gira, um Zé Pilintra. Aprenda a andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não torce para que ninguém se dê mal. O Espírito Santo, ele nos faz convencer o pecador do pecado. O Espírito Santo, ele te capacita a olhar para aquela pessoa que está em pecado e você convence ela que ela está em pecado e ela para de praticar o pecado. Então aprenda a ter o Espírito Santo. Você no passado era um pecador e hoje você peca? Ah, eu sou fraco, então quem te acompanha é o capeta. Porque quem tem Espírito Santo não peca. Fraco é quem tem o capeta como amigo. Que usa a desculpa da fraqueza para fazer aquilo que a carne quer. Agora, quem tem o Espírito Santo, corre. Corre porque não aceita errar. Eu não sou forte. Nem sabe eu sou. Mas se não fosse o Espírito Santo dirigindo minha vida... Bom vídeo para você e você e sua família sejam abençoados. Este breve relatório centra-se em 2 desafios missionários, destacando 2 tendências que precisam ser superadas para que esta igreja complete a proclamação das mensagens dos 3 anjos. O primeiro é aquele que destaquei no concílio anual todos os anos desde que assumi esta posição. Relaciona-se com atrito e perda. O segundo desafio é uma questão que abordei brevemente no ano passado, mas exploraremos mais neste relatório. É o nivelamento das taxas de crescimento, uma tendência que, se continuasse, poderia ter implicações muito preocupantes. Assim, o primeiro desafio da missão relaciona-se com a redução do número de membros, o segundo com o que parece ser um sucesso decrescente na adição de membros. Este primeiro gráfico mostra as adesões por ano na casa das 20 dezenas. É uma métrica crucial e voltaremos a ela, mas é claro que não é a única métrica que afeta o crescimento da igreja. Compare esses números com os de perdas neste gráfico, que mostra perdas no mesmo período e na mesma escala. Estes são membros que foram excluídos, foram identificados como desaparecidos ou simplesmente não puderam ser contabilizados nas auditorias. Vocês notarão os números elevados no quinquênio anterior, à medida que avaliações abrangentes de membros ocorreram em muitas partes do mundo. E ainda assim, em meados da década, isso vacilou.
Obrigado aos líderes da igreja que nos últimos 2 ou 3 anos iniciaram a avaliação do quadro de membros com renovado vigor. Quero prestar uma homenagem especial aos nossos líderes da divisão do Sul da Ásia, que estão realizando a primeira grande auditoria de membros em toda a divisão. Quando os membros da igreja dão as costas à igreja e, por assim dizer, pegam a estrada, é claro que isso tem um impacto no crescimento. Este gráfico ilustra esse impacto, mapeando as perdas juntamente com as exceções líquidas. Você pode ver como as perdas literalmente minam os ganhos. Tanto é assim que há lugares em todas as divisões onde os líderes da igreja preferem simplesmente não registrar as perdas. Mas o povo está indo embora. Fechar os olhos para isso não substitui fechar a porta dos fundos. A partir de 1965, a igreja contabilizou não apenas batismos e profissões de fé, mas também perdas. E assim temos agora 55 anos de estatísticas sobre perdas. Este é o 5º ano mostrando versões dos próximos 2 slides, mas a cada ano eu atualizo os dados. Desde 1965, exatamente 40.421.554 pessoas têm sido membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças a Deus. Tragicamente, o número dos que partiram já ultrapassou os 16 milhões. E a nossa taxa de perda líquida já ultrapassou os 40%. Nos últimos 55 anos, dos 44 milhões de membros da igreja, pelo menos 16,24 milhões partiram. Então aí está o primeiro desafio, reduzir perdas. Passemos agora à segunda tendência desafiadora. Não estamos tendo o sucesso evangelístico que se poderia esperar. Agora, por favor, satisfação. Falarei nos próximos minutos sobre diminuições nas adesões e na taxa de adesão, e não sobre diminuições no número de membros. Mas se a tendência continuar, poderá ter um impacto negativo significativo no crescimento. Destacá-lo agora significa que existe a possibilidade de tomar medidas corretivas antes que a tendência se torne muito séria. Agora, este slide mostra a taxa de crescimento mundial do quinquênio passado, e ao olhar para ele você verá que, à primeira vista, há um problema óbvio, mas as revisões abrangentes e contínuas dos membros distorcem a taxa de crescimento. Muitos daqueles que foram retirados dos livros ou atualmente retirados dos bancos de dados, na verdade deixaram a igreja há anos, até mesmo décadas atrás. Portanto, a métrica mais confiável que temos atualmente são as adesões, porque temos confiança de que os batismos, rebatismos e profissões de fé estão sendo relatados com bastante precisão. E claro, as adesões são a palavra de ordem quando se considera o crescimento. Então vamos examinar este gráfico novamente. Mostra o número real de adesões a cada ano até as 20 dezenas. Agora há um aumento e uma queda consideráveis nos números anuais de adesões, que claro são os batismos e as profissões de fé. Não há tendência de crescimento consistente no número de adesões, mas a igreja está a crescer, aumentando todos os anos, e poderíamos razoavelmente esperar que as adesões líquidas também aumentassem regularmente. No entanto, eles são. E isso fica mais claro quando olhamos não para os números reais, mas para as taxas de aumento e diminuição. E se olharmos não para 10 anos, mas para 20 anos, como neste gráfico, permitam-me mais uma vez salientar que estamos a falar de adesões e não de adesão. O que vemos aqui não é, portanto, uma taxa de crescimento, mas mostra a percentagem de aumento ou diminuição das adesões em cada ano. Há uma volatilidade considerável, o que é de esperar, mas é surpreendente que em 10 dos 20 anos as adesões tenham sido inferiores às dos 12 meses anteriores. E ainda assim, lembre-se, o número de membros da igreja aumentou em todos os 20 anos. Poderíamos esperar alguns anos em que as adesões diminuíssem, mas não 10 em 20. Nosso sucesso em ganhar almas parece estar estagnando. Temos mais membros do que nunca, mas eles não estão ganhando visivelmente mais almas para Cristo. Poderia haver muitas razões para isso, mas uma que quero destacar
está relacionada com o que deveria impulsionar o crescimento mundial de igrejas, a plantação de igrejas. Como todos sabemos, quanto mais igrejas locais tivermos, quanto maior a presença numa comunidade, mais oportunidades teremos para ajudar as pessoas a compreender a Bíblia e a encontrar liberdade, cura e esperança em Jesus. Deixe-me sublinhar que nos próximos 4 gráficos darei números para congregações, que é o total combinado de igrejas e empresas locais. Agora este gráfico mostra um aumento constante no número global de congregações. Novamente, este slide mostra dados de 20 anos e vemos um aumento constante, que Deus seja a glória. Mas o gráfico mostra os números líquidos. Temos uma imagem diferente quando olhamos para a taxa de aumento no número total de congregações, o que poderíamos chamar de taxa de crescimento congregacional, que você vê aqui. O que este gráfico mostra é que nos últimos 20 anos, nunca houve um ano em que o número de congregações tenha diminuído, mas que a taxa de aumento tenha diminuído continuamente. Agora, isso é uma correlação. Não está claro que a desaceleração na plantação de igrejas seja a causa da estagnação nas conversões, mas certamente não pode ajudar. Sugiro, no entanto, que há um problema duplo. Primeiro, a plantação de igrejas precisa de ser fortalecida, e de facto, isso é enfatizado no foco estratégico eu irei. Mas em segundo lugar, as congregações precisam de se tornar mais eficazes na divulgação. Este gráfico mostra o número de adesões por congregação e novamente nos últimos 20 anos. Em 1999, cada congregação adicionou em média 12 novos membros. E isso refletiu, tenho certeza, o impacto das diversas séries da rede. Desde 2008, o número de adesões por congregação tem oscilado um pouco acima ou um pouco abaixo de 8. Qual é a tendência? Este gráfico utiliza os mesmos dados, mas mostra uma linha de tendência logarítmica, e a direção nas últimas 2 décadas é clara. Aqui está um último indicador. Este gráfico mostra as adesões por pastor a cada ano durante o mesmo período de 20 anos. A linha azul escura mostra o número médio de adesões por pastor ordenado. A linha laranja mostra a média de todos os pastores ordenados, comissionados e licenciados. A linha de tendência aqui também seria descendente, embora menos acentuadamente do que para as adesões por congregação. Agora é notável que haja picos encorajadores nas 20 dezenas, mas novamente, embora tenhamos mais pastores do que nunca, eles não estão, ao que parece, ganhando cada vez mais almas para Cristo. E novamente, aqui pode haver uma série de razões para todos os dados e análises que compartilhei. Mas isso me leva a fazer 2 perguntas, e ambas estão relacionadas aos desafios que discuti. Primeiro, estamos dando aos membros da nossa igreja local um treinamento eficaz em fazer discípulos holísticos? E em segundo lugar, é possível que nós, coletivamente, como líderes religiosos em todo o mundo, tenhamos simplesmente passado a considerar o crescimento como garantido? Tornamos-nos complacentes? Estes dados dizem-nos que não há espaço para complacência. Ao concluir, estou indo além dos dados, mas quero sugerir que o discipulado holístico e a formação de discípulos nos ajudarão a resolver ambas as áreas problemáticas, porque isso inclui nutrir e reter membros, motivá-los e equipá-los para alcançar os outros. Compartilhar com outras pessoas as verdades proféticas que nos são caras, que apontam para Jesus Cristo e que são sintetizadas no capítulo 14 de Apocalipse. Essa é a nossa missão.